Fala pessoal, tudo bem? Nesse final de semana tiveram manifestações anti-Bolsonaro. Não só anti-Bolsonaro, mas pró-Lula. É isso que eu vou falar para vocês nesse vídeo e algumas nuances de tudo isso, algumas coisas que foram reverberadas em razão disso. Mas antes eu quero te convidar para dar uma olhadinha nessa senhora aqui. Essa senhora que agora vai concorrer, veja só vocês, no halterofilismo nas Olimpíadas desse ano. Ela conseguiu atingir a força necessária e vai concorrer. Acontece que essa senhora nasceu homem e ela inclusive competiu em categorias masculinas sem ter grandes resultados, então ela resolveu mudar de sexo. E não vamos nem falar que ela parece um Marquito, não. O problema é o seguinte: como é que uma mulher que treinou a vida inteira, que competiu, que teve que superar diversos obstáculos, inclusive num esporte de força, e a gente sabe claramente que as mulheres são mais fracas que os homens, por isso são sensíveis, vai competir com uma mulher que mudou de sexo, uma atleta trans. É o quê? Um homem que mudou de sexo. Ah, tá. Como é que uma mulher vai competir com um homem trans que mudou de sexo? Cara, eu errei. Mulher trans, Tá mas bom, é um vai. homem que mudou de sexo. Cara, eu me confundo com essas coisas. Vamos tentar seguir. Pela 10ª vez. Como que uma mulher que sempre competiu em categorias femininas, que nasceu mulher, que superou os obstáculos, sabendo que era do sexo mais frágil, conseguir força, conseguir índices olímpicos, vai competir com um homem que já competiu em categorias masculinas e que tem toda a força genética a seu favor? É claramente um grande desrespeito, é claramente desleal. É tal qual a gente vê aquelas mulheres que vão pro UFC apanhar de caras que são trans e aí viraram mulher e batem na mulher no octógono. Isso é completamente desleal. Pessoas trans que querem competir, que querem mudar de sexo, e tem todo o meu respeito, poderiam concorrer a uma categoria exclusiva de trans, de modo a não ocupar o lugar das mulheres, como as próprias feministas gostam de dizer. Afinal de contas, a grande conquista do feminismo é essa: colocar um cara vestido de mulher no pódio no lugar de uma mulher de verdade. Mas sem maiores delongas, se você não é atleta trans querendo ocupar o lugar de uma mulher, deixa seu like no vídeo, se inscreve no meu canal e ative o sininho para receber as notificações. Bom, como vocês devem ter acompanhado, seja pelo seu Instagram, pelo seu Facebook, talvez aqui no YouTube, onde você talvez já esteja inscrito no meu canal, ou até mesmo no Twitter, houve manifestações contra o Jair Bolsonaro neste último final de semana. E a gente tem que reconhecer que foram atos grandes que aconteceram, como vocês podem observar aqui nessa imagem tirada na Avenida Paulista e outros tantos lugares que aconteceram no Brasil. E são atos que podem acontecer, essas pessoas podem ir para a rua. O grande problema desses atos é que na realidade não eram exclusivamente manifestações contra o Jair Bolsonaro, não eram fora Jair Bolsonaro, eram saia Bolsonaro e entre Lula. Como vocês podem notar que em vários cartazes enalteciam o Partido dos Trabalhadores, enalteciam o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, o PSOL, Guilherme Boulos. A gente pode ver aqui na imagem que tinha o poste do Lula, Fernando Haddad, num caminhão de som, fazendo coro. Então, na realidade, era um grande ato político. E muita gente veio questionar, por que o MBL não participou das manifestações? Bom, o primeiro ponto é por uma questão de coerência. Nós criticamos os atos bolsonaristas justamente por conta de fazer aglomerações sem que tenha um número adequado de vacinação. Se não atingiu ainda o número adequado de vacinação, não é seguro ir para as ruas. Então, nós entendemos não ser adequado fazer essas manifestações. E o segundo ponto, eu fui expulso do Partido Patriota justamente por dizer que eu não fazia fileira com bandido. Então não adianta esperar que eu vá para a rua defender outro bandido, no caso Lula. A gente não tem que optar entre as duas faces da mesma moeda. Infelizmente, essa gente depois veio às redes sociais dizer que o MBL estava com medo de ir às ruas. Ah, meu amigo, para e pensa. Nós fomos às ruas para tirar o PT. Nós tomamos as ruas e encabeçamos as manifestações que derrubaram Dilma Rousseff. Se a gente tivesse medo de esquerdista, a gente não tinha ido à rua contra os partidos dos trabalhadores. É uma questão de ética, é uma questão de moral, é uma questão de coerência, é uma questão de higiene ideológica. Não dá para a gente se misturar com esse tipo de gente e com esse tipo de pauta. Foram atos que começaram de forma democrática, de forma organizada, mas acabaram em quebra-quebra, acabaram em vandalismo. Até lá em Vinhedo, no interior de São Paulo, uma patota de esquerdista, todo maluco, revoltosos, incentivados por 2 vereadores, foram bater num pedreiro. Passa as imagens aqui, o Bruno vai colocar para vocês verem. E não para por aí não. Fizeram quebra-quebra aqui em São Paulo. Vocês podem ver nas imagens que a gente vai colocando aqui do lado.
Vocês acham que eu tenho medo de esquerdista? Eu redigi a peça de impeachment contra Dilma, pedi o impeachment do ministro Marco Aurélio de Mello, pedi o impeachment do Jair Bolsonaro. É uma questão de coerência, só que não dá pra gente se juntar e fazer fileira com esse tipo de vândalo, com esse tipo de postura agressiva, com esse tipo de postura hostil, antidemocrática. Nós do MBL, nós vamos às ruas sim, no momento certo, oportuno, quando tiver uma campanha de vacinação adequada, com a ampla maioria dos brasileiros vacinados, garantindo a segurança não apenas das pessoas que estarão ali conosco se manifestando não, mas de todos os brasileiros. Eu não posso criticar o Jair Bolsonaro e praticar o mesmo ato que ele pratica. Eu seria hipócrita, eu seria incoerente. E esses atributos de esquerdista não dá para imputar a mim não. Se tem uma coisa que eu prezo na minha vida, na minha carreira política, é a coerência. É a coerência entre o que eu prego e o que eu faço. É uma questão pura e simplesmente de respeito. E é essa coerência que nos trouxe até aqui. E é esta coerência que nos faz defender a terceira via. Nem Lula, nem Bolsonaro. Nem Bolsonaro, nem Lula. Essa gente tomou as ruas querendo enaltecer a bandeira do Partido dos Trabalhadores, querendo tirar um bandido e colocar outro na presidência da República. Nananina não. Nós faremos coro pela terceira via, um candidato que não seja nem Lula nem Bolsonaro, que tenha os atributos necessários para levar o país adiante, que chegue desse extremismo entre os dois lados. Não dá para convivermos dessas formas extremas. Não dá para convivermos com políticas extremas. De um extremo a outro, nós estamos hoje com 500 mil de pessoas mortas. E ao mesmo tempo, os petistas e toda a sua patota se manifestando. É legítimo se manifestar contra Jair Bolsonaro. Eu, particularmente, fico revoltado dia após dia com a postura desse sujeito. A cada declaração que ele faz, a cada comentário infeliz, com aquele riso sarcástico, aquela forma debochada e desprezível, inclusive que mesquinha toda a liturgia do cargo, isso é revoltante, mas isso não me dá o direito de tomar as ruas e praticar os mesmos atos que o Jair Bolsonaro pratica. Muito pelo contrário, me traz justamente a obrigação de ser o oposto do que ele é e o oposto do que ele prega. Tanto petistas quanto bolsonaristas são duas faces da mesma moeda. Não esperem de mim fazer coro com essa gente. E isso com certeza não vai ter. E aí muita gente do Twitter cobrou o MBL. E é isso que é muito interessante. Porque de um lado nós temos os bolsonaristas dizendo não, o MBL derreteu, o MBL está acabando, está se esfacelando. Do outro lado nós temos a esquerda falando não, venham aqui, vocês são bandidos. O próprio Jean Willis foi criticar, inclusive adianto para vocês que eu já estou processando o Jean Willis hoje mesmo por conta das imputações criminosas que ele fez contra o Movimento Brasil Livre, vai responder na justiça e o único lugar que eu espero que o Jean Willis apareça realmente é no fórum para responder pelas declarações que ele fez. E ele que fugiu acuado do país, assim como fugiu da CPI de crimes cibernéticos quando tentou me inquirir e ao Movimento Brasil Livre. Eu me sinto ofendido, eu faria questão da sua presença. Doutor Rubens, o senhor pode continuar falando? Mas o ponto mais interessante é o seguinte, se há tanta repulsa, se o MBL está derretendo, por que o MBL foi parar nos trends do Twitter com as pessoas cobrando nossa postura quanto às manifestações e inclusive esperando que nós vamos às ruas? De um lado, os bolsonaristas criticando porque não fomos, de outros petistas dizendo que não deveríamos ir, ou então por que não fomos? A única coisa que eu posso dizer é que nós voltaremos às ruas, assim como nossa vida voltará ao normal, quando as pessoas forem vacinadas. E aí, quando houver vacinação, eu já deixo o convite a você que está assistindo esse vídeo, você que não concorda com o PT, não concorda com o Lula e também não concorda com o Jair Bolsonaro. Vamos às ruas juntos para derrubar o bolsonarismo e para evitar que o petismo volte. E ó, fazendo um adendo aqui a pedido do senhor Lucas Merreiro, que inclusive faz aniversário neste dia, enquanto eu estou gravando, ele pediu que eu explicasse por que eu vou processar o Jean Willis. E eu vou explicar para vocês. O Jean Willis, no Twitter, ele retweetou um sujeito chamado Cidadão Médio, que disse o seguinte, o Cidadão Médio: o MBL literalmente se criou a partir da infiltração calculada do programa neoliberal, adoro quando falo isso, em manifestações políticas, sequestrando pautas e constrangendo movimentos sociais. Eles ficaram constrangidos. O que faz o MBL não aparecer nos protestos contra o Bolsonaro é o medo de que as pessoas se lembrem disso. E aí ele diz que a gente tem medo. E o Jean Willis veio e deu retweet, se referindo ao MBL, e aqui vem a conduta criminosa do ex-Big Brother, que disse o seguinte: o melhor mesmo é que essa quadrilha de mentirosos, difamadores e assediadores digitais, eu gosto como ele é adjetivo assim com vontade, né? Que ajudou a eleger o genocida, não apareça nas manifestações. Além de ela ser um parasita político perigoso, eu pensei que era um protozoário, corre o risco de ela usar as manifestações para limpar seus crimes. Jean, quem cometeu o crime aqui foi você, ex-Big Brother, que praticou o crime de calúnia,
ao afirmar que o MBL é uma quadrilha de mentirosos, difamadores e assediadores digitais. Por conta dessa imputação, você, que volto a dizer, fugiu da CPI de crimes cibernéticos todo acuado, vai responder na justiça. Você vai ter que mostrar na justiça quem é a quadrilha e vai ter que pagar, porque vai ser processado na esfera civil e criminal. Eu vou exigir indenização por danos morais por conta do que você imputou aqui. É um tweet com 193 curtidas, dada a sua estatura, a sua relevância, a sua pífia votação, inclusive para deputado. Mas vai responder, porque até hoje ninguém colocou um basta nessa sua língua raivosa e venenosa, que faz imputações eivadas de adjetivos e que nunca responde por isso. Já que você não quer que a gente apareça nas manifestações, você vai ser intimado para aparecer no fórum. Um abraço e vamos processar tudo.